Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Alves. O tema da nossa aula de hoje são os atos das partes e os atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Vamos começar com os atos das partes. Esses atos são aqueles praticados pelo autor, réu, terceiros juridicamente interessados e pelo Ministério Público, unilateralmente ou de forma bilateral. O CPC define os atos das partes como declarações de vontade, os quais produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. A doutrina divide os atos das partes em três espécies. Os primeiros são os atos postulatórios. São aqueles em que as partes apresentam algum pedido ao juiz formulando suas teses de ataque ou de defesa. São exemplos a petição inicial, a contestação, a réplica e os recursos. A segunda espécie são os atos probatórios. Como o nome sugere, são aqueles que se destinam à instrução do processo, vale dizer, eles têm a intenção de provar, de convencer o juiz da causa acerca das alegações. São exemplos: a juntada de documentos, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal. A terceira espécie são os atos de disposição. São atos em que a parte, objetivando a resolução do conflito de interesses, abre mão de algumas faculdades processuais, seja pelo reconhecimento jurídico do pedido, renúncia, transação ou desistência. Dito isso, devemos tratar dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Primeiramente, não há na doutrina pacificação a respeito da distinção entre o escrivão e o chefe de secretaria, ou, a depender da unidade da federação, o diretor de secretaria. Essa briga, no entanto, não faz muita diferença. O que de fato importa e o que é comum ao escrivão e ao chefe de secretaria é o exercício da função de auxiliar o juiz na prática de atos materiais, de documentação e autenticação, de custódia dos autos do processo e afins. Os atos do escrivão ou do chefe da secretaria são essencialmente atos de documentação, como a lavratura de termos e de comunicações necessárias, como as citações e intimações. Os artigos 206 a 211 do CPC vão tratar dos atos a serem praticados por essas pessoas. Vamos analisar o conteúdo desses dispositivos. O artigo 206 verticaliza a atribuição específica do escrivão ou do chefe da secretaria, que é a autuação da petição inicial, ato que sucede ao registro e nos fóruns em que haja mais de um juízo, a distribuição. Tenha em mente o seguinte: todos os atos do processo são documentados. A autuação da petição inicial consiste em dispor os atos do processo até então documentados em ordem. No caso de um processo físico, esses documentos são acondicionados em uma capa que contém uma descrição detalhada do caso, incluindo o número de registro, a natureza da ação, as partes envolvidas, o tribunal responsável e a data de início. A autuação da petição inicial corresponde, portanto, à abertura dos cadernos processuais. Esse conjunto de documentos, chamado de caderno processual, passa a ser complementado com os atos subsequentes do processo, de maneira ordenada. Novos volumes são abertos conforme for necessário para facilitar a manipulação e a consulta do processo, que eles tendem a ficar volumosos. Quando o processo for eletrônico, que está se tornando a regra geral, a autuação é feita de modo digital, em vez de meio físico. A etapa seguinte é a numeração. O escrivão ou o chefe da secretaria vai numerar de forma manual ou mecânica todas as folhas dos atos e rubricá-las. A numeração ordena os autos do processo, estabelecendo uma cronologia. A rubrica, por sua vez, vai prevenir irregularidades relacionadas à remoção ou substituição de páginas nos documentos do processo. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes vão constar de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria. É permitido à parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça rubricar as folhas que correspondem aos atos que eles praticarem. O artigo 208 do CPC trata dos termos processuais, que são feitos pelo serventuário da Justiça e que atestam por escrito a documentação dos fatos e atos do processo. Se forem produzidos pelo escrivão ou chefe de secretaria, esses termos devem ser rubricados e datados, o que concede validade ao termo e confere ao ato praticado a presunção relativa de veracidade. Os participantes do processo têm o dever de assinar os atos e termos em que intervenham. No caso da recusa, geralmente motivada por divergência entre como o ato aconteceu de fato e sua documentação nos autos, o escrivão ou chefe da secretaria vai obrigatoriamente certificar as razões alegadas pelo participante para a falta da assinatura. Assim, quando os participantes não puderem ou não quiserem assinar,
Incumbe ao escrivão certificar a ocorrência. O CPC permite a utilização de métodos de escrita rápida, como a taquigrafia, em qualquer juiz ou tribunal. Essa previsão pode parecer desnecessária pelo fato de que hoje em dia tudo é informatizado. O que a norma fez foi buscar se precaver, afinal, existe uma possibilidade concreta que nem sempre as tecnologias estejam disponíveis indistintamente em todo e qualquer órgão do judiciário no território nacional. Um ponto expressamente determinado pelo CPC é que não será admissível nos atos e termos processuais espaços em branco, exceto aqueles que forem inutilizados, assim como entre linhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. A existência de rasuras em documentos não importa necessariamente na inutilização do material probatório, mas qualquer informação escrita à mão num documento que deva ser preenchido eletronicamente deve ser considerado como rasura. Esses são os principais atos judiciais atribuídos aos escrivães e aos chefes de secretaria. A eles, como a gente já disse, incumbe registrar e ordenar os atos e movimentações que se desenvolvem no processo, criando um histórico dotado de uma sequência lógica, em que lista todas as atividades relacionadas à demanda. A gente vai se despedir aqui, mas não sem antes lembrar a vocês que o estudo do material de apoio vai complementar essa aula e o seu aprendizado. Bons estudos!